Olá, internauta, tudo bem? É um imenso prazer que estamos hoje aqui com o nosso programa Concursando, estreia pela TV Cenário. Hoje aqui ao lado do meu amigo, colega, Dr. William Watanabe, advogado, sócio também proprietário da Alfa Brasil Unidade de Ipoá. E também hoje com a diretora da ETEC de Ipoá, a professora Rose, aqui hoje no programa Concursando. Professora Rose, bom dia. É um imenso prazer recebê-la aqui conosco pela TV Cenário, no programa Concursando. E eu gostaria de saber o que é a ETEC. Bem, bom dia em primeiro lugar, Juliano. Bom dia. William, Bom dia. é um prazer estar aqui com vocês hoje. Bem, a escola técnica, né, a ETEC, é uma escola pública, mas que tendencia para as unidades técnicas, ou seja, nosso objetivo é oferecer educação técnica e tecnológica de qualidade. Então, nós somos uma escola pública diferenciada, né, regida pelo Centro Paula Souza. Entendi. Só para lembrar, a professora Rose é diretora da ETEC da unidade de Ipoá, né, professora? Isso mesmo. Rose, quais os cursos que a ETEC oferece hoje? Olha, a unidade de Ipoá oferece 2 cursos técnicos no período do noturno, que são informática, que é um curso mais para quem gosta de programação e tudo mais, e o curso de administração. A gente tem também os cursos integrados, que é uma novidade hoje, né? O curso técnico integrado ao ensino médio. E aí nós temos informática para a internet, que forma web designers, e também o administração. E a gente também tem os cursos EAD, para aqueles que não têm tempo para fazer um curso todo presencial, né? Então, são cursos em que a pessoa vai aos sábados para a unidade. Também informática e administração. Legal. O internauta que pergunta, né, como é que eu faço para entrar na ETEC? Né? Eu tenho que estar em que ano, em que série, como funciona? Quem pode entrar na Quem ETEC? pode entrar na também, ETEC? O período noturno, quem pode se inscrever ou não, a diferença. Sim, olha, para quem vai fazer o curso técnico, seja o presencial, seja o semipresencial, é preciso estar a partir do 2º ano do ensino médio. E aí você vai fazer uma prova, que pode ser no meio do ano ou no final do ano, não importa. Para quem vai ingressar num curso integrado, é a partir do 9º ano, porque aí ele vai entrar no 1º ano do ensino médio, não é? Então, qualquer pessoa pode participar, independente de ser oriundo de escolas públicas, privadas. E a procura tem sido grande, né? Porque a gente verifica nos preparatórios, né, William, que os alunos realmente estão procurando por qualidade de ensino. E isso a ETEC ela tem um diferencial, não tem? Isso. A procura é enorme, cada vez maior pelos cursos técnicos. Para você ter uma ideia, Juliano, o curso técnico de administração teve 15 alunos candidatos por vaga na última edição. Então, a ETEC ela oferece qualidade em educação técnica, tecnológica e também no médio. Então, muitos alunos que vêm procurar o integrado, eles têm foco em dar continuidade aos seus estudos na faculdade depois, né? Nós somos algumas das melhores colocadas no Enem, no Saresp, então é claro que isso também... E uma equipe de professores também qualificados ajuda muito, né? Que são professores diferenciados, né? Muito. Ajuda muito. São professores qualificados, professores motivados, não é? E professores que não param de estudar. Isso é extremamente importante. Então, estudar sempre, seja professor, seja candidato. Professora, uma dúvida que muita gente tem. Então, são 2 provas no ano, né? Uma no meio e outra no final. Isso. Quem vai prestar o integrado só pode prestar no final do ano? É isso? Exatamente. Os integrados, as provas, as inscrições abrem geralmente por volta de outubro. A prova acontece em dezembro, para o ingresso sempre em janeiro. Então, a prova do meio do ano é focada apenas para o curso técnico ou não? Isso. A prova do meio do ano agora é só para os cursos técnicos. E muita coisa que as pessoas querem saber também, né, Juliana? E a dificuldade da prova, o que estudar, o que cai, como que funciona? Olha, tem uma pequena diferença entre a prova do meio do ano e a prova do final do ano. Porque no final do ano a gente está focando em alunos que vão fazer o ensino médio, né? Então, o conteúdo de 9º ano, 8ª série é o que você deve estudar. Já no meio do ano, o foco são os cursos técnicos, pessoas que pararam de estudar ou que estão fazendo o ensino médio já. Então, ela é uma prova basicamente de interpretação, ela é uma prova com conhecimentos gerais, mínimos, né? Português, matemática, história, geografia, e ela não é uma prova densa, enorme, difícil, não. Ela é uma prova de leitura.
E, é claro, de conhecimento do ensino E de estudo médio, também, né? De estudo também. De estudo, né? Para facilitar. Rose, a gente sabe que, lamentavelmente, muitas vezes as escolas municipais, enfim, estaduais, não qualificam o aluno para que o aluno esteja preparado para entrar e realizar a prova para ingressar na ETEC, né? Neste ponto, o preparatório, um cursinho, ele é fundamental, não é? Para dar um aprimoramento melhor, para que o aluno chegue preparado no momento da prova? Sim. Na verdade, todos os métodos de estudo, eles são bem-vindos. O estudo pessoal, em casa, há sim muitas escolas estaduais, escolas municipais, se esforçando para dar esses pré-requisitos para os alunos, mas, infelizmente, nem sempre isso é suficiente. Então, um preparatório, se você tem foco, se você tem garra, quer, e se o seu curso é extremamente concorrido, né, é importantíssimo. Pode fazer uma diferença enorme. Legal. E também a Rose está conosco aqui para dar algumas dicas também, né? Contar um pouco de alguns casos interessantes aí de provas, de erros, né, William? Erros ortográficos. Não, até eu errei aqui agora, tá vendo? E acontece muito, né? Conta pra gente, fala um pouquinho da tua experiência na ETEC como coordenadora, como diretora, durante essa bagagem que você tem durante essas provas aí da ETEC. Conta um pouquinho pra gente da experiência. Os alunos ficam muito nervosos, tem bastante coisa para contar pra gente? Olha, gente, acontece de tudo, né? É o nervosismo, é a vontade de passar, mas existem algumas dicas básicas para que você não cometa uma gafe muito grande, para que você também não perca a oportunidade. Eu já tive situações em que a pessoa estava no prédio errado para fazer a prova, no dia errado, na cidade errada, foi em Poá e ia tentar se qualificar para ir para a ETEC de Mogi, né, para Presidente Vargas. Então, uma dica importantíssima. Primeiro, leia o edital. O edital é a chave de tudo. Leia o edital. Ok? Mas outras coisas também acontecem. Uma outra dica importante. Para a prova, é preciso levar documento original com foto. Então, não adianta levar cartinha da mãe dizendo, eu juro que meu filho é quem ele diz que é. Né? Tem que ser documento original com foto. A leitura é primordial, né, William? Tanto que nas nossas aulas lá, da Alfa Brasil, a gente sempre fala, o primeiro ponto é a leitura. A leitura do edital. Professora, e uma outra dúvida importante que a gente acompanha na escola, lá no cursinho, é referente à inscrição. Eu quero cursar informática. O aluno, ele quer cursar em Poá, mas acaba se inscrevendo genericamente e coloca em Mogi. Então, o aluno ele tem que se inscrever na unidade que ele vai estudar, é isso? Exatamente. Não há possibilidade de se inscrever genericamente. Digamos assim, você vai entrar no site, que é o mesmo site para todas as ETECs, mas você, na hora de fazer a sua inscrição, você vai indicar a unidade. Até porque, para você escolher o curso, você precisa vinculá-lo à unidade que o oferece. Então, você não pode se inscrever para informática e querer cursar numa ETEC que nem teria o curso para oferecer. Então, você vai entrar e fazer a inscrição para a unidade onde você quer cursar. E a prova acontece na cidade daquela unidade. Então, também não dá para cometer o erro de dizer, eu quero estudar em Mogi, mas provavelmente a minha prova é em Poá, onde eu moro. Isso não acontece. Entendi. Agora, Rose, o desespero de se chegar atrasado no dia da prova, né? Tá batendo o relógio, a pessoa chega correndo. Acontece muito, o choro nos portões. Como é que funciona isso pela tua experiência? O aluno tem que ter uma programação, sair com antecedência de casa, não é verdade? Olha, gente, imprevistos sempre acontecem. Então, você não pode contar que da sua casa até a unidade são 15 minutos e sair faltando 14 minutos. Acontece muito das pessoas acabarem ficando de fora por chegarem atrasadas. Mas, infelizmente, é uma regra a ser cumprida, né? Então, a gente até aguarda um minutinho, deu o horário, percebemos se tem alguém vindo correndo, pedimos aí ajuda para um pai, uma testemunha, e aí fecha o portão, perdeu a oportunidade naquele semestre. Você não pode abrir uma exceção porque senão complica, né? Não se pode abrir exceção nem para horário e nem para fazer no local equivocado. Você não pode fazer se não for o lugar onde aparece no edital. Agora, falando um pouquinho de dicas de prova, né? A gente tem algumas questões interessantes, né? Hoje até a gente estava conversando no caminho. Chuva
de granito que as pessoas dizem, que coisa é essa? Muitos cometem esse erro, como funciona isso numa prova? Ou não numa prova, numa fala, né? Numa fala. Olha, além de diretora, eu sou professora de língua portuguesa. Eu fico imaginando uma chuva de granito no meu carro, umas pedras desse tamanho, vai acabar com o meu carro. Então, como funciona isso? A chuva de granizo, né? Explica pro internauta. Então, esse tipo de erro, não vamos dizer que seja comum, que seja aceitável, mas acontece, né? Não apenas a chuva de granito, mas como a gente conversou antes, tem gente que diz assim, eu preciso trocar a caixa de fuzil lá em casa. Eu fico preocupada se ele tem uma caixa de fuzil em casa, perigo. Né? Porque na verdade a palavra é fusível, assim como e muita gente tem o costume de falar, né? Dessa forma. Muito, e não é só quem não tem acesso à educação, a gente associa equivocadamente as pessoas que cometem esses erros a quem não estudou. Mas nós vemos muitos advogados que falam advogado. Também outro erro cruel, assim, né? Pneu também? Como é que pneu, é? Pneu, né? Enfim, a gente está falando aí de vícios da linguagem. No caso de pneu, advogado, a ortoépia fala como se pronuncia as palavras, né? Então, você não pode pôr letra onde não tem. Tem que da mesma forma, é o asterisco e o asterístico. Asterisco é lindo, né? O parênteses com parentes. Nossa, professora, eu não sei como usar os parentes. Eu respondo, eu também não sei. E aí caminha a mortadela com mortandela, o iogurte. Largato, né? Você está largando o quê? O gato, né? Então, são erros Isso possíveis. É considerado erros mesmo, não é questões de linguagens de uma determinada região do país, não. O regionalismo. Da cultura, né? Então, mas isso é considerado como um vício mesmo, né? Isso é considerado como um vício. É claro que existem certas pronúncias que estão associadas à variedade linguística, variedade social, alguns grupos, né? Mas não se engane, não adianta falar assim, no meu grupo nós falamos mortadela, mortandela, largato, então eu vou pôr isso numa redação do Enem. Não existe. É vício, tá? E além desses vícios, é legal também lembrar um que é muito comum, porque nem sempre a gente percebe que está cometendo, que é o pleonasmo. Sim. O pleonasmo é um erro, é um vício linguístico que chega a ser engraçado. Porque aqueles que são clássicos, entrar para dentro, sair para fora, a gente até corrige, mas nós cometemos alguns outros tipos de pleonasmos no dia a dia, como, você precisa encarar de frente os seus problemas. É óbvio que é de frente, não é? Ou, enfim, tem diversos pleonasmos que até quem é estudado anda derrapando. E uma diferença que a crase, por exemplo, né? A gente tem um exemplo, na verdade, que caiu até nas últimas provas. Sim. Bater a porta sem a crase e bater à porta, né? Explica para o internauta essa pequena diferença. Professora, antes, na escola eu aprendi assim. Se você colocar o na frente, é porque tem crase. É verdade? Por exemplo, vou à Bahia, vou na Bahia. Quando substitui pelo na, é porque tem que ser usada a crase. Olha, tem uma dica que me foi me dada. Eu não sei se é verdade. Então, pode ser uma dica que te ajuda em algumas situações, não é? Nós dizemos assim... a regra diz, né, que a crase é a associação, é o casamento entre o artigo e a preposição. Então, realmente, tem que ter preposição. É que, como a preposição é a gente confunde com outras, com outras expressões. Então, uma dica é... troca realmente a primeira parte por um verbo que tenha preposição, porque você pode perceber se há a presença desse a aí preposicionado. Ou seja, a minha dica para você não é o na, é o para, né? Troque por para a. Se você perceber que ficou para a, é porque tem a preposição para e tem o artigo a do lado, né? Mas a gente tem diversas dicas. A primeira, por exemplo, é trocar o verbo por um que caiba para, né? Eu vou dar para você, não fica para a você. Então, isso é verdade. Não tem as duas coisas, né? A segunda dica é você trocar a palavra feminina, porque crase só acontece antes de palavra feminina, por uma palavra masculina. Aí você vai testar. Se fica ao, é porque tinha casamento, né? Então, eu vou à missa, eu vou ao clube. Opa, ficaram as duas palavras. E tem aquela terceira dica com o verbo ir, verbo voltar, em que a gente diz assim... Todas as vezes que você utilizar a expressão voar, se você trocar pelo verbo voltar e ficar volto da, crase a. É verdade. Agora, voar, volto de, crase para quê? Então, você diz vou à Bahia, volto
Da Bahia. Da Bahia. Isso. Então vou à Bahia. Isso. Agora vou a Paris. Volto? De Paris. Então, não tem crase. E neste caso, então, do bater a porta e bater a porta, explica para o internauta, dentro desse contexto... O bater a porta. Que pode confundir. Para quem não tem o conhecimento, pode cair na armadilha de uma prova. Pode confundir e há uma diferença interessante no sentido, né? Então, Correto. bater a porta com crase é bater nela, né? Então, a gente tem aí uma locução que indica onde você está batendo. Agora, bater a porta sem crase é bater ela, é batê-la. Você empurra a porta e ela bate. A outra você dá... É bater você chama nela. alguém através do... É isso de um toque mesmo. na porta. É a mesma coisa de a noite chegou e a noite com crase chegou. Com crase ele chegou durante a noite. Em que período ele chegou? E sem crase foi ela, a noite que chegou, né? Num sentido mais E essas dicas, né, William, são importantíssimas porque muita gente fica numa prova por uma, duas questões de português, por uma, duas questões de matemática, né? Por isso que a gente se preocupa, e nós temos o extensivo de português e matemática, que você o quê? Você acaba qualificando essa pessoa que muitas vezes fica por uma ou duas questões na prova. Né? Exatamente. E uma infinidade de coisas, né, William, que a Rose, nos outros programas que ela... com certeza ela virá, o uso dos porquês também, que confunde muita gente, né? Uhum. Então isso é uma questão que é importante e que tem caído muito na prova. Redação é um ponto forte na prova ou é um dos principais? Olha, na prova da ETEC não cai redação, mas se a gente estiver falando de concursos, de vestibulares, é sim um ponto forte. E é um ponto forte que pode equivaler a um bloco inteiro de outra disciplina. É como se a sua redação tivesse o peso da sessão inteira de matemática. Então, é importante que você leia, que você se prepare para a redação, que você se organize para escrevê-la. A gente sabe que português, hoje em dia, e principalmente escrever redações, tem sido um calcanhar de Aquiles. Verdade. De algumas pessoas, né? Mas tudo é treinável, gente. Ninguém nasce sabendo fazer uma redação perfeita. É uma questão de preparo. Na prova até que não cai, então. Não tem para quem está redação. preocupado agora, não cai. Só no Não tem concurso. redação. Mas tem que se preparar. Quem tiver interesse em fazer o concurso público tem que estar apto a fazer uma boa redação. Exatamente. Bacana. E com relação ainda, falando um pouco da ETEC, os laboratórios da ETEC, nós temos laboratórios na ETEC para quem ingressar na escola técnica? Existem laboratórios? Tem, e cada ETEC tem os laboratórios adequados aos cursos que oferece. Em Poá, por exemplo, na unidade de Poá, nós temos o laboratório de informática, por causa do curso. O curso de informática noturno é 100% no laboratório, né? Uma ou outra aula só na teoria. E para o curso do ensino médio, a gente também tem os laboratórios de química, de física. Então, as ETECs estão estruturalmente preparadas para receber os seus alunos. É claro, a gente sempre busca investimento. Eu estou falando agora como diretora, né? Estou sempre tentando inovar, melhorar, fazer parcerias, mas as escolas são preparadas para receber os seus alunos, sim. Legal. Bom, estamos aqui com a diretora Rose, diretora da ETEC de Poá, né? Fazendo um programa muito bacana nessa estreia de programa, né, William? Isso. E para finalizar, assim, para a gente, inclusive, pontuar algumas coisas, né? A importância, então, do aluno hoje é fazer um preparatório, fazer um cursinho, né? Para aí quem deseja ingressar numa ETEC, né? É foco, determinação e estudo. Não tem outro remédio, tem outra dica? É estudar, né? Professora, antes também tem gente que diz que tem que ter um mínimo 8 horas de estudo, 6, 4. Como isso funciona? É pessoal? Existe uma regra de estudo que tem que ser um determinado período? Como que funciona? Uma dica. Olha, William, isso depende um pouco de... Para que você está se preparando? Quanto tempo você tem para fazer a prova para a qual você está se preparando? Tem gente que começa a estudar para a prova, para o vestibular, no ano do vestibular. Então, realmente, você vai precisar de um foco muito maior, de horas extras de estudo, para que você consiga atingir a sua meta. Há aqueles que já se preparam com maior tempo de antecedência. Responde até a sua pergunta, né? Correto. Fazer um cursinho preparatório. Se você já sabe qual é a prova que você quer fazer, se você já sabe qual é o curso que você quer fazer,
fazer, começar um curso preparatório antes mesmo que o edital esteja aberto. É uma coisa positiva, porque você vai ter tempo para se preparar, identificar até quais são as suas maiores dificuldades e focar nesses temas e organizar, sim, se organizar com horas de estudos diários. A gente precisa entender, e o Paulo Freire já falava isso, que a educação, que o ensino, ele não é unilateral. Eu falo, você já está preparado. É uma troca. Então, há a importância do professor, mas há a parte do aluno, né? Em que ele se dedica, em que ele estuda de forma extra, em que ele tira dúvidas. Gente, uma dica importante. Pega mãe, pai, marido, namorado, tá se preparando? Põe sentado na sua frente e diz assim, eu vou explicar para você o que eu estou aprendendo. Ponha para fora, né? Treine com as pessoas. E como eu falei, tudo é possível de ser aprendido. Então, não desanima. E ter foco, né? Ter foco. Tem que ter foco, que é o principal objetivo, estudar. Não existe outro remédio. Não existe outro estudar. remédio. E não existe milagre. Obrigado, professora Rose, diretora da ETEC, que nos abrilhantou hoje com uma aula magna, né? Aqui no programa Concursando, pela TV Cenário. E também falar um pouco da nossa escola, né, William? A Alfa Brasil, unidade de Poá, tá? A Alfa Brasil, o Grupo Alfa Brasil, já existe há mais de 20 anos, né? Nós temos as unidades São Miguel, sob o comando dos nossos amigos, o Eliel, o Samuel e a Renata, que já mandamos um abraço a eles aí também. E a escola aqui em Poá é uma escola recente, na cidade de Poá, né? Ela está localizada na Avenida Antônio Massa, número 465, próximo ao McDonald's, né, Juliano? Próximo ao McDonald's. O telefone é 4634-3693. E eu gostaria de dizer também a vocês que nós temos o e-mail do programa, que é programaconcursando@gmail.com, onde vocês podem nos encaminhar dúvidas acerca de concursos públicos, de carreira militar, que a gente vai respondendo no decorrer dos programas, né, Juliano? Inclusive, todas essas dicas que a Rose falou aqui hoje, nós fornecemos aí no nosso preparatório. Preparatório é para o Enem, vestibular, para o vestibulinho, para quem quer ingressar na ETEC, né? E também no Instituto Federal, para quem quer também ingressar numa carreira militar, Barro Branco, soldado, curso de sargento, agora final do mês vamos abrir a turma de sargento, correto? E outros concursos públicos. Então, a unidade da Alfa Brasil de Poá está aguardando você. Muito obrigado a todos pelo ter nos prestigiado, pela oportunidade. Obrigado, Rose, mais uma vez, né? Obrigada, ao meu amigo, colega, advogado, doutor William. Isso. E muito obrigado a você, internauta, que nos prestigiou aí com a audiência de vocês. Muito obrigado. Bom dia.